Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estamos todos indecisos sobre em quem votar? Todos os portugueses têm direito a fazer cenários, os seus cenários. Desde logo, o Presidente da República escolher o seu voto. Mas o que conta são os votinhos. Na noite das eleições não serve nada estar a pensar sobre cenários, é uma perda de tempo. E no final, o que conta mesmo são os votinhos. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, confia nas decisões dos portugueses e acredita até que os jovens vão comparecer em maior número a 10 de março. Mas nesta altura haverá ainda muitos indecisos e entre estes estão os que se encontram divididos entre o Partido A e o Partido B. O Observador lançou um novo votómetro, um jogo que, de forma lúdica, nos põe a pensar e a discutir política. É uma espécie de bússola que nos situa perante 8 partidos. E é sobre indecisões e decisões que vou conversar com Jorge Fernandes. É politólogo, é um dos autores do votómetro e é comentador do Fora do Baralho da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Um episódio especial porque tem um número redondo e muito importante para nós. É o episódio 500. Quinta-feira, 8 de fevereiro. Bem-vindo, Jorge. Olá, Ricardo. Já fizeste o votómetro? Atenção que eu não quero que me digas o resultado, mas só quero saber se tiveste alguma surpresa. Muito sinceramente não. Depois de ver os resultados, os partidos todos em detalhe, ficam mais ou menos em linha com as minhas expectativas. Vá lá. Já agora, explica-nos lá o que é o votómetro do Observador. Bom, o votómetro do Observador é aquilo que chamamos tipicamente uma bússola eleitoral. O que é que significa a bússola eleitoral? Significa um instrumento que permite de alguma maneira aos eleitores ajudarem a perceber qual o posicionamento dos partidos nos dois quadrantes, portanto o quadrante esquerda-direita e o quadrante liberal-conservador, e portanto o que nós fazemos no votómetro é classificar os partidos ao longo de 20 perguntas. No fundo, posicionamos os partidos com base em documentos programáticos, como programas políticos, declarações de líderes, declarações de deputados especialmente destacados, etc. E o que fazemos, no fundo, é colocar os partidos ao longo dessas duas dimensões e depois o eleitor, ou enfim, neste caso o utilizador do votómetro, ao responder às mesmas perguntas que permitiram classificar os partidos, vai sobrepor a sua posição e a sua classificação à dos partidos e, no fundo, depois perceber qual é o quão distante está de cada partido. E isso é uma ferramenta auxiliar à decisão ou achas que pode mesmo formar uma decisão para quem experimentar? Eu penso que não pode formar uma decisão, enfim, eu não quero ser prescritivo, digamos assim, cada pessoa utiliza aquilo como entender, não é? Mas o votómetro não tem a validade de ser nada prescritivo, aquilo tem uma função lúdica, tem uma função também de partilha com os amigos, com as pessoas nas redes sociais, uma função também de, presumo que para alguns eleitores que possam estar menos informados sobre alguns aspectos muito específicos de outros partidos, de alguns partidos, portanto tem essa função também, o que significa no fundo é que o votómetro acima de tudo é uma ferramenta para as pessoas ganharem mais informação sobre os partidos e eventualmente se estiverem na dúvida entre dois partidos, não é tanto pelo votómetro mas pela informação e o trabalho que tivemos de resto a recolher toda a informação de posicionamento dos partidos e se as pessoas, por exemplo, estiverem na dúvida entre dois partidos e houver 2 ou 3 perguntas, vou dar aqui um exemplo clássico, alguém que seja professor ou para quem, por exemplo, a política de saúde interessa muito, essa pessoa, se estiver especialmente interessada naquilo, consegue com 2 cliques rapidamente perceber exatamente qual é a posição de cada partido naquela pergunta para o qual, que aquela pessoa considera que é altamente determinante ou poderá influenciar o seu voto. E depois até pode olhar para as respostas em pormenor, não é? Porque elas depois descrevem
está mais próximo deste, próximo daquele. Não é? Claro, e depois, quer dizer, olhando para a sua própria resposta e para o seu próprio posicionamento, o votómetro, no fundo, calcula a distância, e a distância é sempre um conceito fundamental em tudo isto, porque os modelos espaciais de competição política têm sempre esta noção de proximidade, quanto mais. Porque uma das coisas também que o votómetro mostra é que a política não é uma coisa de preto e branco, isto é, eu não sou completamente a favor de um único partido e completamente contra todos os outros, mas tipicamente todas as pessoas, enfim, mesmo um eleitor, eu vou dar aqui um exemplo extremo, mesmo um eleitor do PCP ou do Bloco de Esquerda, haverá coisas que têm concordância com eleitores do Chega e vice-versa. O eleitor ferrenho do Chega, haverá certamente perguntas nas quais a sua resposta coincide com as posições de partidos de esquerda. Portanto, o votómetro também vem, no fundo, iluminar um bocadinho esta dimensão de que não existe a política em preto e branco e que existem muitos matizes e muitas diferenças de cores e que existe uma palete de cores que as pessoas podem perceber que os partidos são multidimensionais e estruturas complexas e que a decisão política não é uma coisa simplesmente binária. E temos falado muito de indecisos e falamos e arrumamos muitas vezes estes indecisos numa prateleira onde cabem muitas pessoas. Mas, Jorge, afinal, o que é um indeciso quando falamos de indecisos? Ou devemos falar de um indeciso ou de vários tipos de indecisos? Estamos a falar de quê? Bem, no fundo, os indecisos há vários tipos de indeciso, que é, no fundo, existem... podemos dizer assim, de forma sumária, 3 tipos de indeciso. Um primeiro indeciso, que é aquela pessoa que está na dúvida simplesmente sobre se vai votar ou não. Portanto, há logo essa primeira indecisão. A maior parte das pessoas, algumas pessoas podem estar na dúvida em saber, bem, chegado o dia das eleições, será que vou votar, será que não vou votar? Há este tipo de indecisão. E esta indecisão é muito importante porque sabemos perfeitamente da literatura da ciência política que, tipicamente, os partidos políticos ganham eleições não mudando as opiniões, digamos, dos eleitores que estão tendencialmente a favorecer outro partido, mas mobilizando e garantindo que as pessoas que são tendencialmente favoráveis ao seu partido, no dia aparecem e vão votar. Não vale a pena, por exemplo, o Partido Socialista ou o PSD terem imensas pessoas que até simpatizam e gostam do partido, se no dia não conseguirem mobilizar, digamos assim, o povo socialista ou o povo laranja para aparecer nas urnas, quer dizer, não há muito a fazer e, portanto, os resultados serão maus. E depois, claro, há aqueles indecisos mais clássicos e que, enfim, que são tipicamente que aparecem nas televisões, que é a ideia das pessoas que, bom, já decidiram inequivocamente que vão votar, mas poderão estar indecisos entre 2 partidos. Tipicamente em Portugal eu penso que poderá haver aqui 3 tipos de indecisos neste meio, que é aqueles que estão, digamos, indecisos dentro do bloco da direita, por exemplo, se vão votar Iniciativa Liberal ou AD, se vão votar AD ou Chega, os indecisos dentro do bloco da esquerda, se vão, por exemplo, votar Bloco de Esquerda ou PS, e ainda as transferências interbloco, por exemplo, alguém que esteja indeciso entre a AD e o PS. Estas pessoas, apesar de serem um número substancialmente menor, porque as transferências interbloco tipicamente são menos comuns que aquilo que se pensa, mas estas pessoas podem estar indecisas, claro, e a campanha eleitoral também serve, no fundo, para cristalizar, e esta palavra é uma palavra importante, cristalizar, no fundo, significa as pessoas agregarem-se em volta do partido e conservarem a sua decisão de voto e, no fundo, começarem lentamente a construir uma identidade que vai, no dia da eleição, fazer com que exista uma coligação de pessoas, isto é, um grupo de pessoas, subgrupos sociais que se juntam e que vão votar num determinado partido. Já voltamos à conversa com Jorge Fernandes, politólogo e um dos autores do votómetro do Observador. Estaremos hoje mais perdidos do que nunca no que toca a saber em quem votar? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é?
uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Jorge Fernandes, politólogo, membro permanente do painel do podcast da Rádio Observador Fora do Baralho. Jorge, o votómetro tem um lado lúdico, como já explicaste. Ao mesmo tempo, é um teste que, em alguns casos, e segundo os relatos que até nos têm chegado, até podem surpreender os resultados a quem responde com verdade, com empenho. Ora, nós já vivemos um tempo em que, e também estavas a explicar isso, dos blocos e da cristalização dos eleitores, em que a maioria parecia estar cheia de certezas e a simpatia por um partido era quase como a simpatia por um clube de futebol. Esta é uma percepção errada, minha, ou a nossa relação com os partidos e a política mudou na percepção daquilo que eles representam? Isto se pensarmos num período de 10 a 20 anos. Bem, há 2 ou 3 coisas importantes a dizer. Em primeiro lugar, Portugal, historicamente, sempre foi um partido em que aquilo que chamamos a ancoragem ideológica dos partidos foi muito baixa. Isto é, em noutros países europeus, com partidos com estruturas um bocadinho mais densas, historicamente mais desenvolvidas, etc., as pessoas tinham uma identificação mais forte com o partido e a probabilidade, digamos, de saírem daquele partido, de abandonarem aquele partido numa eleição era mais baixa. Portugal, desde 75, por vários motivos, que agora não temos tempo para falar, mas desde a democratização, Portugal sempre teve níveis baixos de ancoragem nos partidos, o que significa que os eleitores à partida estão mais disponíveis, no fundo, para mudarem entre partidos, entre uma eleição e outra. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, em Portugal, naturalmente, os últimos 10 anos, enfim, especialmente a partir de 2019, vimos uma alteração profunda do sistema partidário. Neste momento, enfim, eu por acaso estava a pensar, um dia destes, estava a ver um dos debates na televisão e, enfim, se há 10 anos atrás alguém imaginava que teríamos partidos como o Chega, a Iniciativa Liberal, o LIVRE, portanto, o PAN, há um conjunto de partidos que surgiram no mercado de oferta que podem estar, de resto, até mais bem posicionados para conseguirem falar para subsegmentos específicos do eleitorado que antes, por exemplo, enfim, olhando para o caso da direita, estavam na grande casa comum, que era o PSD, muita gente que hoje vota a Iniciativa Liberal ou Chega, e eventualmente há 15 anos atrás estava toda a gente enfiada debaixo de um grande chapéu de chuva, que era o PSD, e portanto também por isso o mercado de oferta de partidos políticos tornou-se mais complexo, mas também mais atrativo, na minha opinião, para os eleitores, porque neste momento as pessoas de facto têm várias Exatamente, as pessoas têm várias possibilidades para escolher. E isto para nós, digamos, enfim, para quem está a observar, isto pode dar uma sensação de que estamos não só em mutação, que estamos, indiscutivelmente, mas que há muito mais cacofonia no ar, que há muito mais mudança e que as pessoas estão muito mais, enfim, já não temos só o PSD e o CDS, temos o PSD, o CDS, a IEL. Antigamente chegámos a ter um tempo, enfim, recordaste-te sem dúvida que tínhamos o PS e o PC e mais nada, agora temos o PS, o PC, o Bloco, a Iniciativa Liberal, o LIVRE, etc. Portanto, de facto, a competição partidária em Portugal tornou-se um bocadinho mais animada, se quiseres, e mais incerta. E por último, e fecho com isto esta questão, Portugal, ao longo dos últimos anos, enfim, isto não é uma avaliação normativa, mas havia um conjunto de partidos que já existiam na Europa, e estou a pensar especificamente em partidos verdes, no sentido clássico, tradicional da Europa, que apareceram na Europa, fundamentalmente nos anos 80, e Portugal nunca teve um partido destes, e o LIVRE vem suprir essa falha funcional do sistema partidário, e ao mesmo tempo um partido como o Chega, que era um partido que na esmagadora maioria dos casos europeus já existia um partido análogo, um partido de direita radical, de extrema-direita, aquilo que quisermos considerar. Portanto, Portugal de alguma maneira era um caso estranho na Europa, porque havia um conjunto de partidos que não existiam. Se eu quisesse fazer um matching entre
entre partidos europeus e partidos portugueses havia falhas em Portugal, e neste momento, sob esse ponto de vista, o mercado partidário em português está muito mais alinhado com aquilo que são os padrões tradicionais do resto da Europa. Enfim, isto não é uma concepção normativa, é uma mera observação de um facto e também de um processo de modernização da sociedade portuguesa e de alinhamento com os padrões partidários e de competição, e até de algumas questões políticas e de alguma politização de alguns debates que, enquanto eram muito comuns na Europa, em Portugal passavam completamente de lado. Esta necessidade de consultarmos a bússola do votómetro resulta do facto de nunca termos tido uma real e verdadeira consciência política do que representa o partido X ou Y. É uma questão de desconhecimento, ou também temos aqui o inverso, que é nós ficamos no mesmo sítio, os partidos é que vão mudando de lugar. Bom, quer dizer, ninguém fica verdadeiramente no mesmo sítio ao longo da vida inteira. Durante muito tempo. Muito pouca gente fica. Os partidos mudam, enfim, vão mudando de lugar, é verdade. Agora, o principal, digamos, a principal utilidade de um instrumento como a bússola é o seguinte: bem, nós que somos um bocadinho nerds da política, fazemos comentário político e estamos no fundo respiramos mas quase só um política. Jorge, só um bocadinho. Respiramos política praticamente 24 horas por dia, provavelmente não precisaríamos de um instrumento como a bússola para saber praticamente qual é a posição, com algum grau de certeza, qual é a posição dos partidos políticos nas mais variadas questões. Mas para o cidadão normal, comum, não é racional, quer dizer, e aqui no bom sentido da palavra, não é racional para tentarem consumir tanta informação política, porque têm imensas coisas para fazer. Isto é uma coisa completamente estudada na ciência política, e muitas vezes as pessoas usam heurísticas, isto é, instrumentos cognitivos que lhes permitem chegar de forma atalhada, tomarem atalhos cognitivos em que conseguem percepcionar onde é que o partido se encontra, e se aquilo agrada ou não à pessoa, de uma forma mais ou menos, enfim, mais ou menos fácil. E, portanto, isto é um processo que acontece com toda a naturalidade e está completamente estudado e mapeado. No fundo, o que isto vem fazer, e graças, naturalmente, a instrumentos, a internet, enfim, ajudou imenso à informação, mas, por outro lado, também ajudou muito ao espalhar de desinformação, e instrumentos como este permitem, de alguma maneira, recolher num único sítio. Quer dizer, não é expectável que nenhum eleitor racional vá pegar nas milhares de páginas que compõem os muitos programas políticos dos partidos e vá ler aquilo tudo antes de tomar a sua decisão. Mas se calhar já é racional olhar para um instrumento como a bússola eleitoral, como o votómetro, e rapidamente, em meia dúzia de minutos, percebe exatamente o que é que cada partido diz sobre, enfim, um conjunto de temas que nós escolhemos, e são claramente, são 20 temas que foram, enfim, há uma decisão editorial e científica. Claro. Naturalmente nem tínhamos a pretensão, digamos, de cobrir todos os temas, porque isso não é possível, claro, nem desejável, enfim, e portanto, mas pensámos que cobrimos aqueles que são mais importantes, não só estruturalmente, mas também, digamos, do ponto de vista mais daquilo que se está a debater nesta campanha eleitoral em específico. E, portanto, quando eu falo de uma heurística aqui, é isso mesmo. Portanto, o votómetro pode servir para as pessoas rapidamente saberem onde é que os partidos estão, e claro que o eleitor normal não vai ler, não vai digerir milhares de páginas, claro, de programas partidários. E Jorge, hoje há mais indecisos do que no passado, e pergunto isto porque naquelas conversas que temos com os amigos e com pessoas que conhecemos, no café, bom, onde quer que seja, há muita gente a dizer: eu ainda não consegui decidir porque mesmo na minha área não confio neste ou naquele. E se há mais indecisos, há uma tendência de crescimento no número de indecisos em Portugal? Ou tudo isto é uma mera percepção de uma conjuntura? Bem, eu diria que seria uma mera percepção, quer dizer, eu não posso responder a essa pergunta de imediato, isto é, teria que olhar no fundo para os dados das sondagens que foram feitas a um mês das eleições, como nós estamos agora, e que foram feitas precisamente um mês antes de cada ciclo eleitoral. Mas eu diria que a ideia que eu tenho, se estou bem recordado, é que o número de indecisos não deve andar muito longe daquilo que estamos a assistir hoje. Bem, também podemos perceber que existe hoje
enfim, existe hoje um partido, que é o Chega, que, enfim, algumas pessoas poderão ter vergonha de assumir que votam num partido como o Chega e podem usar a capa da indecisão, ou da suposta indecisão, para esconder esse tipo de comportamento, porque percepcionam esse comportamento como sendo socialmente reprovável. E há muito trabalho em ciência política a mostrar como as pessoas tentam esconder, digamos assim, ou tentam de alguma maneira falsificabilizar as suas preferências, porque, percebem que se calhar num grupo de amigos, enfim, dependendo naturalmente quem são esses amigos, se forem amigos que até estão próximos dessa área política, poderá não ser um problema, mas num grupo de amigos, enfim, médio, digamos, provavelmente não será bem visto assumir esse tipo de comportamento eleitoral. E, portanto, eu diria que a indecisão neste momento em Portugal poderá ter essas duas componentes. A indecisão clássica, tradicional, que vemos em todas as eleições, mas ao mesmo tempo poderá também ter esta componente neste momento, que é, quer dizer, o Chega tem 20% nas sondagens, naturalmente, e esses 20% significa que, enfim, quase um em cada 4 eleitores está, pelo menos, a dizer às sondagens que quer votar naquele partido. Isso significa que a probabilidade, e essas pessoas existem em sociedade, quer dizer, são as pessoas que estão entre nós e não devem ser estigmatizadas, mas significa que essas pessoas, de acordo com tudo aquilo que nós sabemos, poderão estar, digamos, mais acanhadas em revelar as suas preferências, porque percepcionam essas preferências como sendo, enfim, melindrosas, digamos assim. Então, se tirarmos essa parte desse voto escondido, vamos chamar-lhe assim, quais são os fatores essenciais para um eleitor para levar a uma decisão? As campanhas ainda são eficazes, os debates, as entrevistas, as notícias. Como é que o eleitor forma a sua decisão? Bem, isso é a pergunta de $1 milhão e não há uma única por isso é que eu te faço a ti. Não há uma única, portanto, uma resposta única, digamos assim, e por outro lado também não há muitas certezas. Digamos que a doutrina divide-se. Por um lado, há quem diga, e há muitas pessoas que acham, e há muito bons trabalhos que mostram, no fundo, que muito antes da campanha começar, é relativamente fácil prever quais serão os resultados em função de um conjunto de elementos, nomeadamente a performance da economia, os salários, a inflação, o estado de alguns serviços públicos e, portanto, olhando para essas informações que no fundo são objetivas, conseguimos derivar daí qual será, em teoria, pelo menos, o comportamento eleitoral. Isto é um lado da moeda. Por outro lado, é inequívoco que existem também coisas mais momentâneas e que podem eventualmente fazer mudar de opinião algumas pessoas cujo voto possa estar menos cristalizado. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, a campanha, aquelas coisas, os tipos vão na rua fazer arruadas com bombos. Muito honestamente, eu penso que isso não tem qualquer tipo de influência. Agora, um bom debate, onde alguém pareça menos competente, um debate onde haja realmente uma gafe de um nível, enfim, avassalador, praticamente, especialmente num contexto em que as eleições estão renhidas, como parece ser este, embora, enfim, nas últimas eleições em 2022 também tínhamos a ideia que as coisas estavam bastante renhidas e no final o Partido Socialista acabou por ter uma maioria absoluta bastante confortável. Portanto, eu diria que no fundo é imensamente complexo percebermos exatamente porque é que as pessoas votam como votam, porque a coisa é tão idiosincrática e há tantos caminhos, digamos, cognitivos, comportamentais possíveis para chegar à mesma decisão ou à mesma estrutura de decisões, que é mesmo muito difícil de encontrarmos, digamos, uma explicação única para uma coisa tão complexa. Obrigado, Jorge, e obrigado por teres estado aqui no episódio 500 da História do Dia. Obrigado, Ricardo. Jorge Fernandes é politólogo, é um dos autores do Votómetro e comentador do Fora do Baralho da Rádio Observador. Esta foi a História do Dia e hoje foi ainda mais especial porque atingimos os 500 episódios e isso só é possível porque o número de ouvintes continua a crescer todos os dias. Em nome de todos os que fazem e colaboram com a História do Dia,
Obrigado a quem nos manda e-mails com elogios, sugestões, críticas. Obrigado a quem partilha os nossos episódios e um obrigado a quem clica em seguir a História do Dia nas plataformas de podcast. São já milhares. Muito obrigado a todos e obrigado também ao Bernardo Almeida, que tratou da sonoplastia deste episódio, e muito obrigado ao João Ribeiro, que compôs a música do genérico. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã, para o episódio 501.